Olá, meu nome é Eduardo, eu sou do primeiro ano B e hoje eu vou falar como ocorre o tsunami e o terremoto. Um tsunami costuma originar-se a partir de tremores ocasionados pelo tectonismo em áreas oceânicas. Os tsunamis podem ser definidos como grandes ondas oceânicas geradas por terremotos ou outros eventos geológicos. Uma zona de choque ou encontro entre duas placas tectônicas é uma área geologicamente muito estável. Quanto maior a intensidade, maior tende a ser a velocidade de propagação das ondas. Um terremoto ocorre quando uma grande voltagem é formada em uma rocha e atinge seu ponto de ruptura. Isso geralmente está intimamente relacionado aos movimentos da crosta terrestre, onde eles se esfregam ou se apurram um para o outro. Quando a rocha se quebra, uma grande quantidade de energia é liberada. Como já se sabe, um tsunami resulta de um conjunto de ondas sísmicas no ambiente aquático. Através de aparelhos que detectam ondas sísmicas, os cientistas conseguem detectar se alguma onda sísmica com grande frequência possa provocar um tsunami. Mesmo com a existência desses aparelhos, não é possível prever com exatidão o acontecimento deste fenômeno. Oi, eu sou a Maria Luísa de Oliveira, do primeiro ano B, e eu vou falar sobre alguns instrumentos usados para prever tsunamis e terremotos. Então, vamos lá. Nós ainda não somos capazes de prever quando um terremoto de certa magnitude vai acontecer, pelo menos não com a precisão que gostaríamos, como dizer com certeza o dia ou mês em que o mesmo ocorrerá. Porém, nós somos capazes de mapear as áreas em que eles ocorrem com mais frequências e, por meio desses dados, prever que um terremoto deve atingir determinada região dentro de um número estimado de anos. Também contamos com sistemas de alarmes que avisam sobre a ocorrência de um terremoto enquanto ele está acontecendo, com base nos tremores iniciais. Esse sistema pode avisar com alguns segundos de antecedência que um tremor maior está por vir. Não chega a ser uma previsão propriamente dita, mas pode ajudar alguém a encontrar um lugar seguro e é o mesmo recurso que pode ser usado para tremores que podem acontecer após o terremoto. Bom, os sismógrafos e os sismômetros são os equipamentos usados, para registrar essas ondas sísmicas. O sismógrafo que registra as ondas sísmicas que atravessam o globo terrestre e eles fazem isso com a ajuda de outro equipamento, no caso o sismômetro, que é responsável por detectar o movimento do solo. Com esses registros é possível identificar o hipocentro, que é o ponto de origem do terremoto, e o epicentro, o ponto de superfície da Terra, que está diretamente acima do hipocentro, que é normalmente também o ponto que sofre o maior dano. E já o monitoramento e a previsão de tsunamis, nós não podemos prever os maremotos, assim como também não podemos prever os terremotos. Muitos sobreviventes contam que conseguiram se salvar ao observar que a maré baixava rapidamente. Porém, quando isso acontece, já é tarde demais, e além disso, tem muitos casos onde as pessoas nem observaram. E por isso o sistema de alarme de tsunami precisa monitorar o mar, os oceanos. Os tsunamis avançam a velocidade que varia de 500 a 1000 km por hora em mar aberto, enquanto que as ondas sísmicas de um terremoto viajam a 4.000 km por segundo, cerca de 14,1000 km por hora. Com essa diferença, é possível que um sistema intercepte o abalo sísmico e, caso ele possa gerar um tsunami, avisar com antecedência a costa e possibilitar que as pessoas possam procurar um abrigo. O Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunamis, o DART, é um dos sistemas de aviso mais famosos e eficazes. O DART é composto por um dispositivo fixado no fundo do oceano e ele é capaz de medir a pressão da água e quando ela se altera por causa dos tsunamis. Esses dispositivos enviam dados para suas leituras para boias equipadas com GPS e sensores eletrônicos, e essas boias, por sua vez, repassam os dados aos satélites, que então entregam finalmente para análise de centros de alarmes de tsunamis. Depois de todo esse caminho, os profissionais do centro podem alertar os habitantes e turistas da cidade sobre o perigo que se aproxima. Então, é isso.
Em nenhum local da Terra é possível prever um terremoto, mas existem locais que são mais propícios que isso aconteça. Ok, eu sou João Pedro e eu irei falar sobre os principais instrumentos utilizados para detectar terremotos e a tentativa da ciência para tentar encontrar alguns métodos alternativos que visam detectar precisamente quando um terremoto irá ocorrer, o dia exato, a hora exata, entre outras coisas. Então, basicamente, hoje em dia, o principal instrumento utilizado para a medição de terremotos é o sismógrafo, que no caso ele é dividido em duas partes, o sismógrafo e o sismômetro, que no caso o sismômetro ele é instalado em lugares que podem ter incidência de terremotos, mas que não tenham tanta atividade humana, porque eles são extremamente sensíveis. Então, quando há uma diferença na atividade sísmica do solo, eles conseguem detectar e eles mandam as informações para o sismógrafo, que no caso ele consegue pegar essas informações do sismômetro por meio de uma corrente elétrica, assim, por meio de uma caneta que funciona por impulsos elétricos, ele registra a intensidade e a duração do terremoto em um tambor giratório. Então é basicamente isso, mas também é importante frisar que os sismógrafos não são unicamente utilizados em terremotos. Eles também podem ser utilizados para rastrear grandes explosões, maremotos e outros eventos que causam o tremor do solo. Esses dispositivos são utilizados para reunir mais informações sobre estudos sísmicos e monitorar a Terra em busca de sinais de alerta precoce em eventos sísmicos. Então, eles são basicamente o único método que hoje é utilizado pela maioria dos países que consegue registrar com precisão quando o terremoto ocorrer, a duração dele e também outros aspectos, como a intensidade. Então, agora eu vou falar sobre outros métodos, além do sismógrafo, que é o definitivo, que estão sendo testados pelos cientistas para que eles consigam ter uma precisão exata do dia, da hora, de quando irá ocorrer um terremoto, antecipadamente, é claro. Então, alguns pesquisadores da Islândia já conseguiram usar com sucesso um cabo de comunicações de fibra ótica para avaliar a atividade sísmica. Que esses cabos utilizados em teste provaram ser extremamente sensíveis aos tremores de terra, mas ainda não estão prontos para uso generalizado, estão em uma fase de testes. Então, basicamente como funciona? Além dos sismógrafos, que são o principal método, está sendo testado um método criado por uma equipe de pesquisadores que foi liderada por Philipp Joseph, do Centro Alemão de Pesquisa em Geociências, GFZ, com sede em Potsdam, que utilizou 15 km de cabo de fibra ótica, originalmente instalado em 1994 entre duas usinas de energia geotérmica na Islândia. Que no caso ele enviaria um pulso de laser que ia conseguir determinar, por causa que ele é extremamente sensível, e quando houvesse uma alteração, ele ia conseguir detectar e mandar para, por meio de um aplicativo ou um hardware, os cientistas que estivessem trabalhando no local, que estaria acontecendo. Se fosse um terremoto intenso ou até o menor dos tremores também, ele ia conseguir registrar por ser extremamente sensível. Então, basicamente, esse é o método que está sendo testado pelos cientistas que podem levar a um avanço da humanidade, que no caso é conseguir antecipar quando um terremoto irá ocorrer e conseguir evacuar o local e salvar inúmeras vidas com esse processo.